Você pode discordar dele, mas ignorar ficou difícil. Em 2023, a expulsão partidária tirou Jones Manuel do circuito e abriu um período de silêncio. Em 2025, a reativação das redes recolocou seu nome no centro do debate. O que operou essa virada? Hoje mostramos as evidências, o mecanismo e o mapa de poder por trás da volta ao jogo. Começamos pelo chão dos fatos. Primeiro, a marca de 2023, a expulsão formal, registrada em notas e manchetes. Não é ruído, é registro. Depois, a reabertura de 2025, um post curto, hora e data e a mensagem de retorno. Em seguida, os sinais de atenção, curvas de busca com 2 picos, cortes de entrevistas circulando em páginas grandes, convites para podcasts de alcance nacional. Reações não faltaram. Aliados celebram, adversários miram e cada resposta pública vira combustível para o próximo ciclo de curiosidade. A sequência na tela conta a mesma história de trás para frente e de frente para trás. Documentos oficiais não deixam dúvidas sobre a expulsão. O print do retorno não depende de interpretação. As curvas de interesse sobem em datas que batem com as participações mais expostas. E as menções de adversários não apenas criticam, elas indexam o nome de Jones a temas quentes e reforçam o enquadramento de presença incontornável. Esse bloco amarra 3 certezas. 1. Houve um fato de ruptura em 2023. 2. Houve uma decisão de voltar em 2025. 3. A volta encontrou terreno fértil num ecossistema de mídia que premia conflito, consistência de agenda e cadência de publicação. O resto do episódio explica como essas peças se ligam. A volta não é sorte, é engenharia. 3 alavancas se mexem juntas: coerência programática, estratégia de mídia e antagonismo útil. Separadas, elas têm efeito modesto. Em conjunto, criam um motor que sustenta a presença, mesmo sob ataque. A primeira alavanca é a coerência programática. Jones trabalha um repertório reconhecível. Crítica da ordem, centralidade do trabalho, leitura de classes. Temas, metáforas e referências retornam com variações, mas preservam um eixo. A audiência aprende a esperar certos argumentos e, com o tempo, os antecipa. Isso reduz atrito cognitivo, aumenta a retenção e transforma vídeos em nós de uma narrativa longa. Não se trata de repetição vazia, é continuidade. O público não precisa reaprender quem fala a cada vídeo. Sabe o que esperar e decide se quer ficar. A segunda alavanca é a estratégia de mídia. Aparições em palcos grandes geram funil. Um corte de 10 segundos chama a atenção, leva para uma conversa de 1 hora, que entrega um quadro interpretativo mais denso. Esse fluxo tem 3 características que importam. Ele é previsível. Cortes saem logo após a participação e correm por páginas que já têm audiência pronta. Ele é mensurável. Dá para ver o salto de inscritos, o tempo de exibição e os cliques de end screen. E ele é composto. Cada participação bem-sucedida reduz a resistência para a próxima, porque o público chega pré-aquecido pelo corte anterior. A terceira alavanca é o antagonismo útil. Em política midiática, toda contestação visível dobra como distribuição. Quando opositores respondem, eles ampliam a janela de exposição, reforçam palavras-chave e deslocam a controvérsia para terrenos de interesse do protagonista. Isso não significa que toda polêmica é boa. Significa que, num feed saturado, o engajamento negativo também empurra o conteúdo. A eficácia está em saber quando tensionar, quando abandonar a briga e quando ancorar o conflito numa tese verificável. O motor funciona assim: coerência reduz atrito, estratégia garante entrada constante de olhares, antagonismo acelera alcance. A soma cria a curva que vimos no bloco das provas, quedas e picos, mas um patamar geral mais alto do que antes. Na economia da atenção, a pergunta "funciona?" precisa ser acompanhada de "a que custo?" e "para quem?" 3 contas organizam esse raciocínio. Conta 1. Quem paga? Há custos de tempo e de produção. Estudar o tema, preparar pauta, deslocar-se, gravar, revisar, legendar. Há custos de equipe, edição, design, coordenação. Em alguns casos, existe custo de impulsionamento.
Mesmo quando o dinheiro direto é baixo, o custo de oportunidade é alto. Cada hora gasta aqui não é gasta em outra pauta, e essa decisão impacta o calendário. Conta 2. Quem lucra? Ganham os canais que recebem o convidado. Audiência, receita, novos cortes, novos inscritos. Ganham as plataformas. Tempo de retenção, dados de engajamento, mais inventário publicitário. Ganha o personagem central. Crescimento de base, convites seguintes, circulação do enquadramento que prefere. Lucro aqui não é só dinheiro, é também posição no debate, que mais tarde vira dinheiro. Conta 3. Quem perde? A atenção não cresce de graça, ela migra. Ao subir o volume para um tema, outros perdem espaço. Adversários que entram sem preparo podem sair menores, porque ajudam a fixar o enquadramento que queriam apagar. E há o desgaste invisível. Energia gasta em conflitos que não produzem compreensão. Essas 3 contas não são moralistas, são mecânicas. Fazê-las em público é parte do nosso método. Dizer quanto custa, quem lucra, quem perde e com quais evidências isso aparece na tela. Essa clareza ajuda a audiência a avaliar não só o que é dito, mas como o debate é construído. Toda virada relevante reorganiza relações. Para entender a volta de Jones, mapeamos atores, plataformas e públicos. No núcleo está a produção própria. O canal, as redes, os formatos que já testaram audiência, as rotinas de publicação. É a parte que ninguém terceiriza completamente. Pauta, voz, responsabilidade editorial. Esse núcleo conversa com as plataformas. YouTube e X são as principais, não só pela escala, mas pela capacidade de converter cortes em tráfego para vídeos longos. Ao redor, pairam os palcos de grande alcance. Podcasts, entrevistas, mesas redondas. Eles funcionam como hubs de atenção. Quem passa por ali multiplica alcance, desde que tenha algo claro a dizer. No primeiro anel estão as interlocuções. Esquerda institucional, movimentos sociais e pesquisadores. Essa camada fornece linguagem, lastro e conflito. Apoios públicos podem empurrar discussões para dentro de instituições. Críticas vindas de esquerda produzem ajustes de rota e disputas sobre prioridades. No segundo anel estão os adversários digitais, criadores liberais e de direita, além de imprensa crítica. Eles são, ao mesmo tempo, oposição e infraestrutura de distribuição. Amplificam o tema ao tentar contê-lo. O público prioritário combina juventude urbana, trabalhadores de serviços, estudantes e uma base que consome política pop entre rotas de ônibus, intervalos de trabalho e noites de semana. Esse público recompensa clareza e consistência, penaliza enrolação e contradição. É por isso que prova na tela não é capricho estético, é contrato. A cada tese, uma referência. A cada acusação, um print. A cada hipótese, um rótulo de hipótese. Esse mapa explica por que certos dias disparam. Quando uma entrevista grande bate em um tema quente, cortes saem na hora certa, adversários respondem e a audiência já treinada sabe onde encontrar o vídeo completo. Picos de atenção não são capricho do algoritmo apenas. São produto de calendário, repertório e conflito. O que muda fora da tela? Em primeiro lugar, temas que pareciam marginais voltam ao feed. Salário, jornada, organização no local de trabalho, custo de vida, violência política. Não como teoria abstrata, mas como pergunta prática. E aí, o que dá para fazer amanhã? Em segundo lugar, conceitos clássicos retornam com embalagem pop. Não é diluição, é tradução. Termos como hegemonia, guerra de posições, bloco histórico e reprodução social aparecem em explicações de 1 minuto, com exemplos que cabem na vida real. Qual é o saldo? Há ganhos. Mais gente exposta a argumentos que raramente atravessam a barreira do entretenimento puro. Jovens reconhecendo, na própria experiência de trabalho, categorias que ajudam a dar nome ao que sentem. E há custos: ansiedade permanente, risco de desmonetização, fadiga do público quando a polêmica substitui a substância.
O ponto, e esse é o ponto, é que a disputa vale a pena quando volta ao básico: explicar com precisão, sustentar com evidência e apontar caminhos. Em disputa está a hegemonia, quem organiza o senso comum. A volta de Jones ao centro não é acaso, resulta de continuidade de agenda, engenharia de mídia e uso calculado do antagonismo. O método é simples e difícil ao mesmo tempo. Falar de classe trabalhadora com linguagem clara, demonstrar com provas e se mover com constância. O resto é barulho. Para quem produz do lado de cá, ficam 4 linhas de ação. 1. Regularidade. Publicar mesmo quando o algoritmo parece indiferente. 2. Prova. Cada afirmação precisa de um rastro verificável. 3. Rede. Diversificar palcos e amarrar cada aparição a um objetivo. 4. Proteção. Ter plano para ataques coordenados e riscos de plataforma. Quem estiver disposto a isso, disputa a atenção. Quem não estiver, é levado pela corrente. Você viu as evidências e o mecanismo. A narrativa de 2023 a 2025 faz sentido porque está ancorada em fatos e organizada em 3 alavancas. No próximo episódio, abrimos a caixa de ferramentas retóricas. Quais frames fazem Jones viralizar? Onde ele tropeça? E como esses frames moldam a percepção pública? Se este capítulo te ajudou a entender a volta ao jogo, compartilhe com quem acompanha o debate e segue com a gente no episódio 3. Este episódio não é hagiografia nem caça-cliques. É um estudo de caso sobre como atores políticos reentram no ciclo de atenção em ambiente hostil. O nome próprio importa menos do que as engrenagens. Se as peças funcionam aqui, podem funcionar, com ajustes, em outros casos. No próximo capítulo, abrimos a caixa de ferramentas retóricas, títulos, miniaturas, frames e contraframes que fazem uma fala pegar ou se perder. Assista ao episódio 3